Enfim, chegamos, certamente, é um dos vídeos mais importantes do Saldo Zero. Hoje eu quero tratar uma polêmica referente ao CDI estar superando o Ibov. Historicamente, é um papo que está em alta, muita gente está com essa dúvida, e supostamente depois também de estudos trazidos pelo site Economática, ao qual comprova esse histórico. E aí vem aquela questão, aquele papo de rentabilidades superiores só serem possíveis de serem alcançadas na Bolsa de Valores, com renda variável, com ações, por exemplo. Isso seria tudo papo para cego ver? Então hoje nós vamos responder a essas questões. Eu fiz um extenso estudo, e quando eu falo extenso estudo, não estou de brincadeira. Realmente é um extenso estudo, um dos mais importantes já feitos aqui pelo Saldo Zero, no caso eu, fazendo esse estudo. Foram dias de trabalho, dias de levantamento de dados, dias de cruzamento de dados, dias de compilação e análise desses dados para trazer a informação para você e comprovar se realmente o CDI vem batendo o Ibov historicamente. E tem mais, no final do vídeo eu quero trazer uma alternativa e mostrar para você que nem tudo depende só de Ibov ou de CDI, que nós temos uma alternativa no meio disso que pode ser muito melhor para sua carteira de investimentos. Então, se esse tema lhe interessa, vem comigo, fique até o final que o vídeo tá incrível. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não for inscrito, deixa aqui o meu convite. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade do Saldo Zero lá no Discord, comunidade VIP, link para você fazer parte dessa comunidade na descrição do vídeo. Vai lá, faça parte, interaja comigo, com outros investidores, tenho certeza que vai agregar muito para sua vida financeira. E antes de nós darmos continuidade, comenta aqui abaixo para mim, você já sabia desse papo, desse lance que o CDI vem batendo o Ibov historicamente? É novidade ou não é novidade? Te pegou de surpresa? E para os mais palpiteiros, o que é que você acredita que está rentabilizando melhor, CDI ou Ibov historicamente? Quem ganha essa batalha, beleza? Mas vamos lá, esse papo que o CDI vem batendo o Ibov. Eu fiz o levantamento por conta própria, desde 1994 até 2021, e tracei uma linha de performance do CDI versus o índice Ibovespa. E o resultado é o que nós temos aqui na tela. Como podemos confirmar, em diversos momentos, sim, o CDI bateu o Ibov, e nós temos nesses 27 anos praticamente, uma rentabilidade muito próxima entre os dois índices. E aí eu tenho certeza que pode surgir aquela dúvida, Visto a relação risco-retorno, sabendo que investimentos ligados ao CDI tendem a ser muito menos voláteis do que investimentos atrelados à Bolsa de Valores, teria sido melhor opção para aqueles investidores que começaram lá atrás terem optado por investimentos ligados ao CDI do que investimentos ligados à Bolsa de Valores? E aí a resposta para isso é um grande depende. Isso obviamente será respondido no decorrer do vídeo, mas antes eu preciso refutar algumas teses, algumas falácias que são encontradas no mercado financeiro para que você compreenda aonde eu quero chegar com esse estudo. Eu falei que esse vídeo está sensacional e realmente ele está. Primeiro, eu quero falar sobre a falácia dos roteadores de informação. O que é isso? O que a gente enxerga? Diversos canais, diversos portais, diversos especialistas de investimentos, eles possuem mais características de roteadores de informação do que construtores de informação. Esses canais, esses especialistas de investimentos, eles não se debruçam sobre uma informação que eles encontram, que eles recebem. Eles geralmente esquecem de considerar, nesses estudos, questões regionais, questões sociais, questões políticas e afins. Apenas algumas frases de exemplo que a gente ouve por aí. Renda fixa é perda fixa. Enriquecer somente na renda variável ou no longo prazo, segundo estudos do fulano, os títulos de dívida perdem para investimentos em ações. Ou também, como mencionado por Beltrano, não faz sentido você ter caixa, você ter reserva de oportunidade. E esses são os verdadeiros roteadores de informação. E por que roteadores?
porque eles simplesmente receberam essa informação, não confrontaram, não analisaram, não averiguaram, não verificaram se faz sentido para o nosso cenário e disseminaram isso aos quatro ventos. Mas espere que até o final do vídeo vai ficar muito mais claro para você. Agora, a segunda falácia que eu quero trazer nesse vídeo é a falácia das rentabilidades superiores de ativos de bolsa versus títulos de dívidas. Eu não vou citar nome de influenciadores, nem nome de pessoas, que não é o caso, porque a culpa também não é dessas pessoas, a culpa também é nossa por recebermos essa informação e não questionarmos, e não estudarmos, e não buscarmos informação. Mas tem um estudo muito famoso do Jeremy Siegel, ele é autor de um best-seller investindo em ações para o longo prazo, e nesse livro ele aborda um estudo onde ele compara a performance de títulos de dívida, que são títulos de dívida, gente, títulos de renda fixa, principalmente os títulos de governo. Então ele compara esses títulos com a performance das ações, beleza? E nesse estudo ele mostra que a performance acumulada de longo prazo das ações tende sempre a bater os investimentos dos títulos de dívida. E muita gente, e aí tá ligado aos roteadores de informação, ratifica, dissemina essa informação como sendo a única verdade, desacreditando inclusive reservas de oportunidade. E detalhe, eu não ouso a discordar desses estudos porque realmente ações possuem uma rentabilidade superior. Só que tem uma única questão nesse ponto. Essa é uma afirmação 100% verdadeira nos Estados Unidos. Para aqueles que não acreditam, é só trazer novamente o gráfico que eu mostrei no início do vídeo. Por que isso acontece? Porque a diferença entre as taxas de juros entre os países, Brasil e Estados Unidos, é gritante, gente. Nos Estados Unidos, as taxas de juros deles tá batendo perto de 0%. Ah, beleza, eles já tiveram taxas maiores, sim, 7% ao ano. Enquanto no Brasil, a nossa taxa Selic, ela sobe e desce constantemente. Para quem não entende, o CDI segue a mesma linha. Aqui no Brasil, nós já tivemos taxas de juros, taxa Selic, de mais de 45% em 1999. Eu não quero estender esses detalhes, até porque eu nem comecei a aprofundar ainda o estudo. Mas fica atenção com essa falácia. Cuidado com estudos americanizados. Estudos feitos baseados no mercado americano nem sempre servem para o mercado brasileiro. E como eu sei que está na moda e muita gente pode falar que o mercado americano é muito mais vantajoso de se investir, etc, 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 eu vou trazer um estudo, acho que não sei se é o próximo vídeo, que eu também vou abordar essa questão. Um estudo muito detalhado, comparando por diferentes óticas o mercado americano, mercado brasileiro, beleza? Mas voltando à questão central do vídeo, essa questão do CDI se equiparar ou até superar o Ibov, eu tenho certeza que foi uma surpresa para muitos. Mas é o seguinte, considerar somente este único cenário, 95 a 2021, ele comprova uma tese e nos dá a certeza de que o CDI ele é melhor do que o Ibov? Absolutamente que não, ao menos não no Brasil. Esse intervalo, ele nos dá pistas, mas não nos garante uma tese, até porque, como eu já havia comentado, com esse histórico de sobe e desce nas taxas de juros do Brasil, isso não é garantia que em todos os outros momentos o CDI continuou batendo o Ibov. E aí fica entre esse sim e esse não que começam os nossos estudos, e fica até o final, que eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento para você. No primeiro estudo, eu projetei ambas as rentabilidades gradativamente. O que isso quer dizer? Eu comecei lá de 95 a 95, 95 a 96, 96 a 97 e foi indo até 95 a 2021. Para que disso? Para a gente analisar se essas rentabilidades acontecendo gradativamente teriam resultados semelhantes ao acumulado ou se nós teríamos mudanças nesse cenário. E o resultado eu mostro nesse gráfico. Esse é o primeiro estudo, diga-se de passagem. Podemos ver que sim, o cenário mudou um pouco. Em alguns momentos nós tivemos vantagem para o Ibov, em outros nós tivemos vantagens para o CDI, mas na grande parte do tempo a performance foi bastante similar entre ambos, o que um ponto importante, já podemos inclusive refutar as teses americanizadas que no Brasil os títulos de dívida não ficam tão atrás assim. Para ficar melhor visualmente, eu quero trazer uma tabela aqui ao qual eu mostro a relação percentual do Ibov sobre o CDI. Vejamos que, sim, na grande maioria dos cenários, o Ibov teve uma rentabilidade menor, mas em diversos momentos, a rentabilidade do CDI foi, sim, superior. Ou,
melhor dizendo, a rentabilidade do IBOV foi inferior ao do CDI, o que mostra que, a depender do tipo de investidor, a depender do apetite de risco, poderia ter sido até mais saudável ter ficado sim no CDI do que ter arriscado no IBOV. Mas da mesma forma, esse cenário comprova alguma coisa? Ainda não, gente. Ainda temos outros estudos e outras comparações por diferentes óticas para que a gente possa ter um resultado melhor e ter uma decisão melhor sobre os nossos investimentos. Mas vamos para o segundo estudo. No estudo anterior, eu havia considerado os cenários crescentes, né, de 95 até o ano subsequente. E aí eu sei que podem surgir questionamentos no seguinte sentido. Mas, Boni, a melhor época para se investir na Bolsa foi de 2000 em diante, foi aonde o Brasil teve um crescimento maior. Se você tivesse comparado de 2000 para frente, o cenário mudaria de figura e traria uma larga vantagem para o Ibovespa. Será? Vamos ver. Para isso, vamos primeiramente analisar ambas as rentabilidades do CDI e do IBOV por meio dos decênios, intervalos de 10 em 10 anos. O que eu fiz? Analisei e comparei essas rentabilidades de 95 a 2004, depois de 96 a 2005, ou seja, intervalos de 10 anos até o último finalizando em 2021. E qual que é o objetivo disso? Esses intervalos de 10 em 10 anos nos permite analisar essas rentabilidades desses índices em diferentes ciclos econômicos e também nos permite tirar um pouco o efeito das altas taxas de juros que nós tínhamos aqui no Brasil na década de 90. Vou mostrar o gráfico aqui para vocês, só que agora detalhe, o cenário piorou para o IBOV. Fazendo comparação de 10 em 10 anos, nós tivemos mais vantagens para o CDI do que para o próprio índice da nossa Bolsa de Valores. Para ficar melhor visualmente, vejamos a tabela, tá aqui que não me deixa mentir. Em diferentes decênios, o investidor que decidiu colocar todo o seu capital simplesmente no IBOV teve rentabilidades inferiores se tivesse simplesmente optado por títulos indexados ao CDI. E eu imagino que você pode estar pensando, não é possível? Sempre me falaram que rentabilidades superiores têm que ser na bolsa de valores. É o que eu te falei, são as falácias que nos são passadas. Muita gente pega a informação de fora, simplesmente repassa sem tratar, sem estudar, sem analisar aquela informação, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu falei para você que esse vídeo estaria incrível, então se você está gostando, curta, compartilhe, que vai ajudar muita gente, eu não tenho dúvidas disso, e fique até o fim do vídeo que eu vou te mostrar uma opção entre CDI e IBOV que vai mudar a sua percepção sobre investimentos. Vamos para o terceiro estudo, agora olhando para os quinquênios, intervalos de 5 em 5 anos, para a gente verificar se esses intervalos menores de médio prazo teriam resultados diferentes, começando lá de 95 a 99, até o último quinquênio de 2017 até 2021. E o resultado é esse que eu jogo na tela. Gente, aqui nós temos, apesar de um pico, né, no quinquênio de 2003 a 2007 para o IBOV, nós tivemos alguns cenários bastante desanimadores, como é o caso de 2010 a 2014 e 2011 a 2015. Posso até dizer que, dos estudos até agora, esse foi o que menos vantagem nos trouxe para o Ibovespa. Mostrando a tabela, temos cenários aqui de 2011 a 2015 rentabilizando para o IBOV apenas 38% do CDI. Realmente é um cenário um pouco mais desanimador. Mas como o brasileiro não desiste e críticos sempre vão achar algo para reclamar, eu tenho certeza que alguns podem pensar, bom, mas o mercado ele só se desenvolveu nos últimos anos. São nos últimos anos que o brasileiro começou a investir em bolsa de valores e nesses últimos anos a rentabilidade foi muito melhor, porque o mercado mudou, a economia mudou, o pensamento do brasileiro mudou. Tá bom, então vamos evoluir os estudos. Agora chegamos ao quarto estudo. É para essas pessoas que acreditam que o mercado ele só melhorou nos últimos anos. Agora o que nós vamos fazer? Nós fizemos um estudo crescente até 2021, começando lá de 95 a 2021, depois 96 a 2021, assim veio vindo até 2018 a 2021, ou seja, eu travei o ano final e o ano de começo eu vim crescendo, para verificar se realmente a gente teve alguma diferença nesse cenário. Vou jogar mais um gráfico na tela, bom, que nós podemos
olhar pelas barras, que também não há grande diferença dos cenários anteriores. Vou trazer a tabela, que eu acho que fica mais fácil de nós analisarmos os dados. Na grande maioria das vezes, novamente o Ibov perdeu para o CDI. Realmente tivemos vantagens nos últimos cenários de 2014, 2021, 2015, 2021, 2016, 2021 e assim por diante. Perdemos os últimos 2 anos por causa da crise que nós estamos passando. E por que esses últimos cenários aqui em verde, né, 2014 até 2019, nós tivemos uma performance superior, que também nem foi tão grande, tá, gente? 2014 a 2021, 110% só do CDI. Não foi uma larga vantagem, mas teve sim uma vantagem. Por quê? Porque o mercado estava em baixa, por causa do impeachment, a crise que nós tivemos em 2014, 2015, 2016, e depois nós tivemos um bull market. Isso acontece em cenários menores. Mas em linhas gerais, não estamos vendo grandes vantagens assim para o Ibov versus o CDI. Até agora foram 4 estudos, teremos mais pela frente, mas nós já podemos refutar a segunda tese que rentabilidades superiores, enriquecimento do mercado financeiro tem que ser na bolsa de valores, não na renda fixa. Pode até ser, mas em qual bolsa? Ou de qual maneira investindo em bolsa? A gente vai ver um pouco mais disso na frente. E aí eu tenho certeza que até agora está rolando aquela dúvida. Diante de tudo que eu já mostrei, é o caso de abandonar a bolsa de valores e ficar em investimentos mais conservadores, lá na renda fixa, olhando o CDI? E aí, novamente, a resposta é um grande depende. Até porque eu lhe pergunto, e se nós juntássemos as duas coisas? Juntássemos Ibov, juntássemos CDI e mais uma coisa, incluíssemos nesse time uma parte de proteção cambial. Sabe o que isso significa? Essa é a carteira do saldo zero, a carteira que eu mostro lá na carteira pública, que a base é proteção cambial, proteção caixa e agressão em renda variável. Numa composição básica, olhamos lá 30% em proteção caixa, 10% em proteção cambial e o restante 60% em agressão renda variável. Se nós incluíssemos essa composição e fizéssemos as mesmas comparações, qual teria ou quais teriam sido os resultados? E aqui nós chegamos ao 5º estudo, novamente fazendo uma comparação de rentabilidade acumulada de 95 até 2021, agora incluindo essa nossa carteira. Mais adiante nós compararemos também alguns ativos específicos da bolsa, ou seja, incluindo algumas ações também nesse estudo. E abrindo um parênteses, tá, gente? 30% dessa carteira é caixa, é proteção, é reserva de oportunidade, digamos assim, né? Ao qual alguns canais alegam que isso seria desnecessário, que isso seria perda de rentabilidade da carteira. Será mesmo? Bom, para responder isso, eu vou jogar um gráfico na tela. Tá aqui o resultado. Simplesmente, nós colocando dentro de uma carteira, não querendo decidir por CDI ou por Ibov, mas colocando as duas coisas juntas, colocando o CDI, colocando o Ibov, mais uma proteção cambial nessa carteira, e o resultado foi esse. Tivemos nesse longo prazo mais do que o dobro de rentabilidade se tivéssemos optado por uma coisa ou por outra. Apesar dessa grande diferença, sei que pode ainda ficar aquela dúvida, estaria esse resultado ligado exclusivamente ao fator longo prazo? É isso que a gente tem que responder. Então nós vamos agora para o 6º estudo. E fazendo aquele estudo gradativo, né? Começando de 95 a 95, 95 a 96, 95 a 97 e assim por diante até 95 e 2021. E o resultado, mais uma vez, na tela, a barra cinza é a barra da nossa carteira. Veja que na grande maioria das vezes nós tivemos larga vantagem para a nossa composição de carteira. Para ficar melhor visualmente, vou trazer a nossa tabela. O que eu quero que você veja aqui é que em nenhum dos cenários analisados a nossa carteira ficou inferior ao CDI, diferente do Ibov com relação ao próprio CDI. Mas como dizem, né, o jogo só acaba com o apito final. Então nós vamos para o 7º estudo. Qual que é o 7º estudo? Novamente os decênios, mas de novo, incluindo a nossa composição de carteira. Novamente o resultado está no gráfico. Agora temos um cenário um pouco diferente. Não foi a totalidade dos cenários que a carteira teve uma rentabilidade superior, ou seja, temos que concordar com o mercado que o resultado, nesse caso da composição, ele vem mais com o longo prazo. De qualquer maneira, mostrando a tabela, o que nós podemos observar? Em grande parte, ou seja,
grande parte ou muito mais vezes nós tivemos cenários positivos, carteira comparada com o CDI, do que o IBOV comparado com o CDI, ou seja, temos uma composição um pouco mais animadora. E agora partimos para o oitavo cenário, falando dos quinquênios e mostrando o gráfico, já temos um resultado muito mais disperso, que nos mostra que investimentos para médio prazo são muito menos previsíveis. Vou mostrar novamente a tabela, que podemos já confirmar que já há vantagem e desvantagem em ambos os cenários. E a gente vai avançar nesses estudos ainda, tá? Fica aqui comigo. Eu até comentei com você que esse vídeo tá incrível, tá sensacional. Foram dias de trabalho sobre esses dados para trabalhá-los, para calculá-los e para conseguir trazer essa informação de qualidade para você. Então, de novo, se você está vendo o valor nesse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar ele, que agrega demais para o Saldo Zero também, tá? Mas eu queria abrir um parênteses aqui com relação aos decênios, tanto os decênios quanto os quinquênios. Nós tivemos em alguns momentos performance um pouco menor? Sim, nós tivemos. Por quê? Porque nós temos oscilação das taxas de juros aqui no Brasil muito grande em pequeno espaço de tempo, né? Os juros do Brasil sobe, daqui a pouco já desce, daí sobe de novo, daqui a pouco já desce. E essas rentabilidades menores que a gente vê, geralmente acontece quando há um aperto na taxa de juros, quando o Brasil sobe em demasia as taxas de juros, aí sim, o CDI tende a ter uma performance isoladamente melhor. Mas quando nós estamos falando de longo prazo, essas oscilações elas ficam reduzidas. Por quê? Na nossa composição de carteira, o que a gente faz? A gente se utiliza desses momentos de altas de juros para comprar justamente ativos que ficaram para trás. A gente pega aquele caixa que se valorizou e compra de outros ativos que ficaram para trás. E o mais importante, a gente não está dizendo, ninguém está dizendo aqui para você que você tem que acertar os momentos de compra ou de baixa. Não, é simplesmente rebalanceando a sua carteira sem tentar acertar para onde o mercado está indo. É simplesmente respeitando aqueles percentuais de carteira. Contudo, alguns ainda podem alegar, eu falei para você que o vídeo hoje está incrível, mas podem alegar que comparar o IBOV com o CDI não é 100% correto. E de certa forma, eu concordo. Apesar dessa polêmica surgir disso, do CDI batendo o IBOV, e apesar de muita gente investir diretamente no índice por meio lá do ETF, do BOVA11, o Ibovespa ele não representa o mercado na totalidade, representa somente uma parte de algumas empresas, certo? Das grandes empresas, mas não representa a totalidade. Então, nós podemos considerar aqui também o stock picking. O que é stock picking? É você selecionar ações individualmente. O que aconteceria se nós incluíssemos nessa comparação algumas ações da bolsa? Boas empresas, digamos assim, que muita gente recomenda a sua compra. E é isso que a gente vai fazer agora. E detalhe, muita gente também, muito influencer, alega que investir em ETF é melhor que fazer stock picking. Sempre há uns falam que ETF, outros dizem que stock picking. ETF, para quem não entende, Exchange Trade Funds, são fundos que seguem algum índice. No caso do Ibovespa, é o BOVA11. Você pode comprar o BOVA11 lá na Bolsa de Valores, assim como compra uma ação, e ele vai seguir a performance do índice Ibovespa. Por outro lado, o stock picking, já comentei, é você selecionar ações particularmente na Bolsa de Valores, selecionar as suas próprias. E aí eu acho que já deu para entender que ETF por si só não necessariamente vale a pena, porque se alguém simplesmente comprasse o BOVA11, é a rentabilidade que a gente acabou vendo, é só você traduzir Ibovespa, BOVA11. Do outro lado, o stock picking também nem sempre será a melhor opção, porque você pode acabar selecionando uma empresa que não tenha um bom retorno no futuro. De outra maneira, do outro modo, você pode acabar selecionando sim uma outra companhia que tenha uma rentabilidade absurda no longo prazo e você ganha muito dinheiro. Mas a questão é como acertar cada uma, Só que nesse sentido, apesar de tudo isso, eu quero incluir nessa comparação 2 ativos. Itube, 4 ações do Banco Itaú e BBAS, 3 ações do Banco do Brasil. Por que dessas? Porque dentre as empresas mais antigas que nós temos na Bolsa, são uma das principais. Tem muita companhia que começou depois, então eu precisava de empresas que tivessem esse histórico, pelo menos de 95 até hoje, para a gente poder jogar em cima desse estudo. E aqui nós entramos, gente, no 9º estudo. Eu vou jogar o gráfico na tela. Aqui nós temos 2 novas linhas no gráfico. A linha amarela é a performance das ações, da performance das ações do Banco do Brasil, acumulado, tá bom? Veja que perdeu praticamente não, perdeu para todo mundo, Perdeu para o CDI, perdeu para o IBOV e perdeu para a composição
de carteira nesse acumulado. Do outro lado, as ações do Itaú sozinhas tiveram uma rentabilidade muito superior a todas as outras opções. Vou jogar novamente a tabela aqui na tela pra gente, que a gente pode observar, no caso do YouTube com relação ao CDI, não tem nem o que falar, todos os cenários o YouTube bateu. Agora, Banco do Brasil, em praticamente todos os cenários, perdeu, e perdeu para todo mundo, salvo em 95 a 2019, que praticamente se empatou com o índice Ibovespa. E aí eu lhe pergunto, não são os ativos de bolsa capazes de nos gerar riqueza ou as melhores opções de longo prazo que vão nos dar os melhores retornos? O que aconteceu com as ações do Banco do Brasil? O que a gente pode concluir aqui? Se nós acertarmos, né, o que aconteceu com o YouTube, com as ações do Itaú, realmente nós podemos ter um retorno excepcional de longo prazo. O problema é que nem sempre é assim, que é o que a gente viu com o Banco do Brasil. E qual que é a certeza que a gente tem de acertar a empresa? É pouca, né? Eu vou me abster aqui de entrar nesses mínimos detalhes e de trazer outras comparações dessa mesma carteira, porque eu vou trazer um ranking muito interessante no final do vídeo, muito maior, muito mais complexo, continua comigo aqui, porque agora, o 10º estudo, eu fiz mais uma provocação. Eu compus aquela mesma carteira de investimento, mas agora com esses ativos pontuais. Eu simplesmente substituí aquela parte aonde eu considerava o índice Bovespa, eu troquei em uma dessas carteiras por YouTube e na outra dessa mesma composição eu troquei por Banco do Brasil. Qual foi o meu objetivo aqui? Eu queria entender se essa composição de carteira ela seria capaz de melhorar a performance de um ativo que foi ruim isoladamente e talvez potencializar ou equiparar ou ficar próximo de um ativo que tenha tido um retorno isoladamente muito expressivo. E o resultado está na tela. Vejamos novamente o gráfico. O que nós temos aqui? A linha azul claro, YouTube, certo? É a performance do gráfico anterior. A linha verde é o YouTube, né, as ações do Itaú, dentro dessa composição de carteira. Olha a diferença. A composição de carteira foi capaz de potencializar ainda mais o retorno. Como que isso é possível? Porque essa carteira, como eu comentei, nós vamos fazendo rebalanceamentos pontuais, o que nos permite pegar parte de ativos que se valorizaram em demasia e começamos a comprar de ativos que ficaram para trás. Foi isso que aconteceu com essa carteira, ou seja, conseguimos melhorar a performance. Agora, o mais surpreendente, ou tão surpreendente quanto, é o que aconteceu com o Banco do Brasil. Lembra da linha amarela? Banco do Brasil isoladamente com a performance lá atrás? Quando eu peguei Banco do Brasil e coloquei dentro desta composição de carteira, ela teve uma performance, linha azul escuro, praticamente igual da composição de carteira lá com o índice Ibovespa, ou seja, melhorou em demasia a nossa carteira também, deixando para trás tanto o CDI isoladamente, deixando para trás tanto o Ibov isoladamente. E agora eu lhe pergunto, antes de trazer um ranking final dessas carteiras, que eu tenho certeza que vai agregar muito ainda, será que esses estudos americanizados, ou será que esses especialistas que dizem para nós não termos caixa, será que eles fizeram realmente esse tipo de estudo e validação que nós fizemos hoje do nosso mercado? Ou será que bolsa é sempre melhor? Ou será que bolsa é sempre a melhor opção isoladamente? E a resposta para essas dúvidas é um grande não. E relembrando, né, para aqueles que ainda acreditam que tem que tirar todo o capital do Brasil e mandar para o exterior, aguarde o próximo estudo que eu vou trazer, eu acho que é o próximo vídeo, tá? Mas vamos lá, vamos trazer aqui o ranking final. O que é esse ranking? Para todos esses cenários, eu atribuí notas para essas estratégias, digamos assim, carteira, índice, Bovespa, CDI, etc. E ranqueei o primeiro, segundo, terceiro colocado de cada uma, para que a gente pudesse ter uma visão mais compilada de qual teria sido a melhor estratégia ou qual foi a estratégia que melhor se comportou na maioria das vezes em cada um daqueles cenários de tempo. Beleza? Então, começando no primeiro cenário, aquele nosso cenário crescente, 95, 95, 95, 96, 95 a 97, até 95 em 2021. Vou jogar o ranking final aqui na tela, só explicando.
Quando a carteira ficava em terceiro lugar, eu dava 1 ponto, quando ela ficava em segundo, eu dava 2 pontos, e quando ela ficava em primeiro, eu dava 3 pontos. Somando todas essas notas, é isso que nós temos aqui. Então, quem ficou em primeiro, no geral? YouTube, isoladamente. Mas é aquela questão, né? Como você acertar a melhor ação para o longo prazo? É praticamente impossível, a gente não consegue saber qual será a melhor daqui 20 anos, porque a gente tem que fazer uma composição bastante inteligente. Mas tá aqui, teve o melhor resultado nesses períodos. E em segundo lugar ficou a nossa composição com YouTube, aquela nossa carteira, a última que a gente havia composto. Em terceiro lugar ficou aquela nossa carteira de investimentos mais simples, simplesmente com o índice Ibovespa na sua parte de renda variável. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, para aqueles estudos que falaram que o CDI bate Ibov, bate renda variável, bate isso aqui, ficou com nota 0 nesse cenário crescente. Vou deixar aqui na tela também a performance relativa de todos esses ativos frente ao CDI, depois você pode tirar uma foto caso tenha interesse. Partindo para o próximo, os decênios, né? O que nós temos aqui? Em primeiro lugar, novamente temos lá YouTube, depois seguido pela nossa composição de carteira com YouTube. Terceiro, mais uma vez, a nossa simples carteira lá com o índice Ibovespa. Chamar atenção aqui para o CDI. Se naquele cenário crescente ele ficou em último lugar, agora já não. Agora ele já ganhou alguns pontos, ficou acima do Ibov isoladamente, ficou acima da composição de carteira com o Banco do Brasil e ficou muito acima do Banco do Brasil isoladamente, que aqui foi o último colocado. Aqui mais uma foto das performances relativas, partindo para os quinquênios. Agora, o negócio começa a mudar de figura. Por quê? Porque já estamos falando de períodos menores. Lembra que períodos de 5 em 5 anos a gente tem um impacto muito mais forte nessa relação de taxa de juros no mercado? De qualquer forma, em primeiro lugar, ainda se manteve YouTube. De qualquer forma, em segundo lugar, ainda se manteve a composição de carteira com o YouTube. Mas em terceiro lugar, agora nós temos sim o CDI. Ou seja, se você não tem apetite para o longo prazo, se você tem apetite somente para investimentos de curto e médio prazo, de até 5 anos, tem que dar uma ponderada, tem que dar uma considerada se bolsa de valores, se ações é o melhor lugar para você. Beleza? Mais uma vez as performances relativas e agora um plus. Eu quis trazer os mesmos estudos que eu fiz, mas eu ainda aprofundei. Eu fiz uma comparação anual. O que teria acontecido com esses investimentos 95, 95, 96, 96, simplesmente em intervalos de 1 ano de tempo. Para mostrar o quê? Para mostrar para você a loteria que é se investir em curtíssimo espaço de tempo. Se você não acredita, tá aqui o resultado. Não tem praticamente vencedor. Veja que as estratégias tiveram pontos muito similares, ou seja, aqui é a loteria. Agora, partindo para as considerações finais, eu acredito que fica fácil de responder a diversos questionamentos que me são enviados. Primeiro, o CDI, ele realmente performou melhor ou próximo ao Ibovespa no decorrer de todos esses anos? A resposta é que sim, performou em alguns momentos muito próximo, em alguns momentos um pouco melhor, outros um pouco pior. Mas, como eu já falei, o índice Ibovespa ele não representa o mercado em sua totalidade. Segundo ponto, uma vez que o CDI performou em alguns momentos, ou vem performando, historicamente melhor que o Ibovespa, seria mais sensato, então, optar por investimentos ligados ao CDI do que investimentos ligados à Bolsa de Valores? E a resposta é que vai depender muito da estratégia do investidor, mas para aqueles que focam no longo e no longuíssimo prazo, uma composição de carteira pode ser muito melhor do que você simplesmente optar por uma coisa ou por outra. Você, na verdade, tem que considerar as duas e mais algumas proteções que você vai ter um retorno muito superior nesse período. Agora, outra questão, né, muito ligado ao estudo lá do Jeremy Siegel, que muita gente divulga. Títulos de dívida, historicamente, vão rentabilizar pior do que ativos de bolsa de valores? Respondendo, no Brasil, não necessariamente. Pode ser que em alguns momentos, em alguns intervalos de tempo, como a gente viu, eles podem ter rentabilidades até melhores. Falando agora sobre reserva de oportunidade, ela se faz desnecessária? Nos Estados Unidos, num país ao qual tem taxas de juros bastante estáveis, supostamente sim, talvez não seja necessário. Mas no Brasil,
com o nosso amor, né, com as taxas de juros, esse sobe e desce, você ficar sem reserva de oportunidade é a mesma coisa que você ficar à mercê do mercado. E é como eu te mostrei, você simplesmente tendo um caixa dentro de uma composição de carteira, você pode ter retornos melhores no longo prazo. Então, meu querido, minha querida, após esse longuíssimo estudo, eu não sei nem com quanto tempo vai ficar esse vídeo, eu imagino que tenha ficado claro que o CDI, ele pode até ter superado em alguns momentos o Ibovespa, mas ele não superou aquele investidor que foi inteligente, que não se deixou ser levado por modismo, que foi sensato, que compôs uma carteira de investimento coesa, robusta e focou no longo prazo, que na verdade é tudo que eu ensino lá no meu livro, como também no meu curso. Não tem segredo, é o feijão do arroz que funciona. E para a gente finalizar, o que é melhor? É o CDI ou o Ibovespa? A resposta são os dois. No site você vai encontrar o artigo completo desse vídeo com todos os números, com todos os dados, com tudo que foi realizado. E eu vou deixar também no card aqui outros vídeos elencados para você poder aprofundar os seus estudos. Gente, se você ficou comigo no vídeo até agora, considere curtir e compartilhar ele com pessoas queridas ao seu entorno. Como sempre, lhe desejo todo sucesso, toda prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau!